E hoje, no espaço de finanças pessoais, é dia de consultório fiscal com Carlos Lobo, Tax Leader da EY. Vamos então olhar para a pergunta do dia de hoje, que vamos ver a qualquer instante, se a compensação pela reprodução ou gravação de obras é um imposto. Então, o tema que vamos falar já a seguir. Carlos Lobo, muito boa tarde. Bem-vindo à edição do meio-dia. Esta compensação equitativa no âmbito da lei da cópia privada é um imposto, no seu entender? A resposta é difícil, ou seja, não é, mas é. Ou seja, está construída de forma a que não pareça um imposto, ou seja, que não tenha uma natureza tributária, mas depois em toda a sua configuração material, em toda a sua formulação, aparece como um verdadeiro imposto. E essa é a principal questão que se coloca quanto à opção do legislador na utilização deste instrumento para a remuneração dos direitos de propriedade intelectual e os direitos de autor, que, obviamente, a remuneração está abrigada pelos meios de comunicação e difusão que existem. E essa é efetivamente a grande questão. Existe efetivamente uma diretiva que obriga os Estados-membros a garantir a remuneração dos autores. Obviamente que a tarefa de criação, a tarefa de criação artística, de criação intelectual, deve ser recompensada pela respectiva remuneração. Isso é essencial para a continuação e para o investimento, para a continuação do investimento nessas atividades. Agora, o modelo que o legislador português poderá ser um pouco criticável, uma vez que está a emprestar o poder do Estado para a cobrança de uma quantia cujos beneficiários é uma associação privada. Isto porque, na prática, a compensação é paga pelos consumidores, por todos nós consumidores, e são os fabricantes e importadores que têm de fazer essa coleta e de entregar à tal associação de que falava, de gestão da cópia privada. A questão é a seguinte, aqui existe quase uma privatização da função do imposto. Ou seja, atualmente estamos a discutir, por exemplo, a questão das autoestradas. A grande questão da escuta. Ou seja, saber se as portagens não cobradas, se a máquina fiscal deve emprestar a sua obrigação, a sua força para a cobrança destas receitas. E aqui estamos num modelo de privatização, não é? Em que a administração fiscal está a prestar serviços a privados. Okay? É criticável, não é criticável? A meu ver porque na prática o modelo de processo tributário está adequado para os tributos, não está adequado para pagamentos a privados. Ou seja, a intensidade dos meios que a administração tributária tem são justificados perante a natureza pública do tributo. Não estão justificados perante uma natureza privada do tributo. Ou seja, tem que haver aqui uma readequação dos modelos. Mas isto coloca em causa as obrigações do Estado. Mas o beneficiário é o privado, ou seja, e a administração fiscal não está vocacionada para este tipo de atuações e, por outro lado, perde legitimidade. Ou seja, estes tributos não têm uma solenidade que lhes permita e lhes mereça a proteção que lhe é dada pela própria lei em termos de processo tributário. Ou seja, há uma desadequação de força perante a solenidade do tributo. No meio das portagens, precisamente porque o privado é que é o beneficiário. E, na prática, o Estado não pode estar a emprestar meios de tutela coerciva pesados para garantir dívidas privadas, porque a igualdade de armas que existe, se calhar, que é justificada no tributo, não está justificada no caso da portagem. Pronto. Então, no fundo, está a beneficiar um privado? Não está a beneficiar, ou melhor, não está a beneficiar o privado diretamente, está a prejudicar o Estado nos outros tributos que necessita de cobrar. Porque, na prática, depois há a adequação de meios, há a adequação de recursos e, por vezes, estes microtributos colocam em causa a cobrança dos outros que são mais ao emprestar as ditas armas ao privado, deixa de ter para ele próprio. Exatamente, até porque os tribunais tributários, depois, se existe uma contestação generalizada, deixam de ter tempo para liquidar na cobrança, para ajudar na cobrança das dívidas fiscais de tudo cura. Aqui estamos numa situação ainda mais grave, mais profunda, porque aqui nem é o próprio Estado que está a cobrar, nem é a própria máquina que está a ser utilizada. Ou seja, o Estado está a emprestar a sua força para a liquidação de uma compensação. Repara, o termo
da escolha é inteligente, compensação equitativa, é para afastar compensação totalmente... e não taxa, E não por taxa, exemplo. não direito, ou seja, não imposto, não contribuição, ou seja, uma compensação equitativa para em benefício de uma associação privada. Primeiro, a primeira questão, uma questão de legitimidade. Eu, nas autoestradas, sei que o beneficiário da portagem é o legítimo, é o dono da concessão. Okay? Não há dúvidas quanto à legitimidade do agente no recebimento daquele cobrante. Aqui nesta associação eu não sei qual é a legitimidade dos agentes que são representados pela associação para a cobrança destes tributos. Nem isso é exigido. O Estado, basicamente, ausenta-se dessa regulação. Repare, eu não critico que deva haver esta remuneração. Eu acho que deve haver esta remuneração. Agora, o Estado não se pode ausentar deste modelo regulatório. Tem que, pelo menos, garantir que esta associação é efetivamente uma associação credível e não pode utilizar meios que são parafiscais para arrecadar esta receita. Ainda mais quando os instrumentos e os equipamentos sobre o qual incidem até podem não estar a violar as normas de direitos de autor. Ou seja, acha que faz sentido existir esta compensação, mas no fundo está a ser cobrado um imposto, como lhe chamou, sobre uma possibilidade de alguém fazer uma cópia. Potencial, ou seja, na prática, nós temos um telemóvel, por exemplo, os telemóveis vão estar sujeitos a esta compensação equitativa de 3% sobre o valor antes de IVA. Todos. Independentemente do agente utilizar o telemóvel ou não para descargas de conteúdos ilegais. Ou seja, toda a gente pode pagar o seu software em termos legais, pode aceder, comprar a sua música nos sites legais de download de músicas. No entanto, vai pagar esta compensação por eventuais danos do foro do conteúdo dos direitos de propriedade intelectual. Ou seja, não há uma ligação direta. Há uma presunção de risco, de perigo, há quase uma presunção de todos somos piratas, não é? Em termos de download. E todos somos infratores e todos temos que pagar. Reparem, isto, se fosse um imposto, era inconstitucional. Tá? A questão é esta. Um imposto que é de base punitiva é um imposto constitucional. Esta compensação, não é? Que é algo que nós não sabemos bem o que é, mas está construída sempre na lógica do imposto. Aliás, por isso é que há por isso é que a lei é da Assembleia da República. E, aliás, o Tribunal Constitucional já discutiu isto em 1998 e veio considerar que também teve dificuldades em configurar, mas disse que tem que seguir o regime dos impostos. Ok? Se segue o regime dos impostos, então é um imposto. Se for um imposto, tem que cumprir as regras dos impostos. O facto é que nós temos aqui um paratributo que não cumpre as regras dos impostos. E ainda por cima, o beneficiário não é o Estado, portanto, é uma entidade privada. Se este diploma fosse parar ao Tribunal Constitucional, acredita que poderia chumbar? O Tribunal Constitucional, em 98, centrou muito a sua discussão na necessidade da autorização da Assembleia da República, porque achou que isto era, de facto, uma intromissão muito significativa no património privado dos agentes. Ou seja, não o considerando um imposto, considerou que ele devesse ter, pelo menos, um sistema de autorização parlamentar, tal como os impostos. O que eu estou a dizer agora é que o Tribunal Constitucional, se lhe for apresentado este tributo, já não vai ter este argumento, vai ter que passar este argumento material e vai ter que passar para uma apreciação material do tributo em si. E aí existem duas questões essenciais que podem ser consideradas. A primeira questão é isto que eu disse. Isto é punitivo, é pelo risco, ou é imposto pelo risco. Todos estamos sujeitos a este tipo de materiais, mesmo que não estejamos a fazer utilização ilegal de downloads ilegais de conteúdos. E segundo, faz sentido estar a emprestar a força do Estado em benefício de uma entidade estritamente privada? É que, no limite, nós podemos dizer que isto viola o princípio do Estado fiscal. Ou seja, o Estado fiscal e toda a Constituição assenta que o Estado é o beneficiário deste tipo de tributos. E por isso é que existe esta auto-autorização. A partir do momento em que nós privatizamos o próprio produto do tributo com destino a uma entidade privada, isso pode colocar em causa os próprios fundamentos. Mas quando diz que acha que esta compensação deve existir, acha, no entanto, que deveria ter um outro formato? Claro, ou seja, nos restantes Estados as formulações são diferentes, ou seja, em nenhum outro país nós chegamos a um ponto de concessão de uma natureza paratributária a este tipo de compensação. Ou seja, o que eu acho é que o Estado, se optar por este modelo, tem que ser o Estado o beneficiário do tributo, configurando de uma forma não tão
simples ou simplista como aquela que existiu, ou seja, sendo uma mera potencialidade, tem que assentar num modelo de regulação efetiva de conteúdos ilegais, de presunção eventualmente sobre transmissões de dados, etc., todo sobre determinado tipo relativamente a determinado tipo de sites, e não meramente sobre conteúdos de disco rígido ou de recepção. Tanto mais, repara, tanto mais que isto é tanto mais simplista, por exemplo, se você comprar o equipamento em Portugal, é alvo de tributação, mas se o mandar vir diretamente por um site direto, não está sujeito a tributação. Ou seja, mesmo aqui há uma questão de discriminação. Só esta simples, que é assumida pelo próprio legislador. Só esta simples destrução demonstra a inoperacionalidade e a iniquidade desta contribuição, tributo, que seja lá aquilo que nós o podemos chamar. Carlos Lobo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos nesta rubrica. Ficámos então a saber mais em pormenor em que consiste esta compensação equitativa no âmbito da lei da cópia privada e, como ouvimos então, a opinião de Carlos Lobo é equivalente a um imposto.